Olá, eu sou o pastor Wellington Martins. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho hoje trazer aqui uma nota de esclarecimento para os irmãos e irmãs que nos fizeram a pergunta na EBD do domingo que passou. Ela foi nos perguntado a respeito da cremação, se é correto, se não é correto. Então eu quero trazer aqui o esclarecimento, primeiramente deixando bem claro que eu estou trazendo o esclarecimento como pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Virtude Plena, tá bom? Virtude Plena Parelheiros, e em especial a congregação do Vargem Grande, aonde surgiu este questionamento. Então, vou ler aqui para vocês, estou com a Bíblia Sagrada em mãos, aqui. Eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o verso 20, e vou dizer depois, em seguida, o nosso posicionamento, tá bom? Para a amada igreja e aos irmãos de outras denominações, como eu disse. Também, como pastor presidente da Aliepar, não há interesse nosso aqui em interferir, né? A Aliepar é a Aliança das Igrejas Evangélicas de Parelheiros e Região. Então, não quero impor aqui os nossos ensinamentos, as nossas doutrinas aos demais. Mas é claro que traz aos nossos companheiros aí também um debate a respeito do assunto, que talvez já até muitas vezes acaba até passando por nós e a gente não entendemos um pouco. E, claro, quanto melhor o assunto for aprofundado, a gente chega cada vez mais próximo de um denominador comum, não é verdade? Então eu vou ler aqui, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o verso 20, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habitais em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tendo esse texto como base, né, nós entendemos que o corpo, mesmo após a morte, é visto como algo digno de respeito, né, pois foi um instrumento do Espírito Santo. Por isso, queimá-lo é considerado por muitos como um ato de desonra a criação de Deus, né? Se nós olharmos, encontraremos dentro da Bíblia Sagrada vários exemplos de sepultamento. Então, temos lá, Abraão foi sepultado, Sara foi sepultada, Isaac foi sepultado, Jacó foi sepultado, José foi sepultado, e a gente vai ver isso em toda a Bíblia Sagrada, os servos de Deus sendo sepultados, né? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está lá, né, em Mateus capítulo 27, versículo 59, né, ao 60, no capítulo 28, no verso 6 também, né, nós vamos ver isso em Gênesis, no capítulo 23, né, no verso 25, no 49, ou melhor, capítulo 25, no capítulo 49 e no capítulo 50, a gente vai ver o sepultamento desses a qual eu citei. Então, meus irmãos, assim, deixa eu rolar aqui rapidinho, assim o sepultamento é entendido como um ato de fé. Fé no quê? Fé na ressurreição futura. Enquanto a cremação ela é vista como um ato oposto, né? Como uma negação simbólica dessa esperança.
né? E se nós olharmos, nós vamos ver que a cremação, ela também é considerada, se nós olharmos, melhor dizendo, a cremação, historicamente, ela não é um costume da igreja, ela é um costume dos pagãos. Vamos ver isso na antiguidade, né? Os romanos, os gregos, os hindus, né? Lembra? Queimas, joga-se a cinza no rio Gange, e com o objetivo ali de libertar a alma do corpo, né? Que não é uma prática e doutrina cristã, então. Ela totalmente contradiz a fé cristã, pois a Bíblia nos ensina que Deus é quem dá a vida e a tira, e o destino eterno não depende do corpo físico. Por isso, desde os princípios, vamos lá, dos primeiros séculos, os nossos irmãos cristãos rejeitaram a cremação para distinguir, né, das práticas pagãs daquela época, daquelas práticas idólatras, e afirmar uma atitude de fé na ressurreição dos mortos, como está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 ao 44. Então, para nós é uma atitude de fé. Por quê? Porque nós entendemos no cristianismo e ensinamos a respeito da ressurreição, ou seja, nós ensinamos que todos ressuscitarão, os mortos ressuscitarão, melhor dizendo, nos últimos dias, como está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, verso 28 e o verso 29, em 1 Coríntios, capítulo 15. Alguns interpretam que cremar o corpo seria como impedir ou rejeitar ou negar esse futuro físico. Embora teologicamente Deus pode ressuscitar qualquer corpo, até mesmo das cinzas. A Bíblia diz que o fogo dará os seus mortos, que o mar dará os seus mortos. Mas lembre-se, meus irmãos, que são pessoas que morreram no fogo, não que foram queimadas no fogo, depois de mortas. Uma pessoa, o mar vai devolver. Vamos colocar aqui um exemplo. O Titanic, as pessoas ali, o mar vai devolver. Vamos lá, um acidente que aconteceu naquele prédio em que pegou fogo e as pessoas queimaram ali, aquele que aconteceu no sul do nosso país, então morreram pessoas queimadas, então o fogo vai devolver. Assim diz as Sagradas Escrituras. Mas agora, após a morte, aí já não é, como eu disse, uma conduta de prática cristã, porque nós entendemos como cristão que o corpo é uma semente também, e ela é semeada, né? Pegamos esse corpo, que é um corpo corrupto, e semeamos ele, para que no dia da ressurreição, como diz as Sagradas Escrituras, ele novamente volte agora com um corpo incorruptível, como está em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 42. Portanto, o sepultamento representa então uma atitude de fé na ressurreição. A cremação, como eu disse, é o oposto, né? Então vamos lá, vamos seguir para que eu possa encerrar aqui, para não me alongar. Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Oh, meu Deus. Vou ter que fazer um corte aqui. Dar uma pausa e fazer um pequeno corte. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Então, mas já estou encerrando. Hoje, claro, algumas igrejas cristãs não proíbem a cremação. E, como eu disse, estão corretíssimas, não proibirem. Como a Igreja Católica, até a década de 1960,
ela não adotava também esse costume, depois passaram a permitir seus membros, deram a liberdade aos seus membros, assim como algumas igrejas evangélicas modernas, que aceitam a cremação. Como eu disse, mas nós, pentecostais e igrejas tradicionais, não adotamos este costume, né? É uma coisa, nós ainda continuamos adotando o sepultamento. Então, qual é a posição da igreja, Assembleia de Deus, Ministério, Virtude Plena, Parelheiros? A nossa posição é de sepultamento. Mas, como eu disse, cada um, como está na Bíblia, em Romanos capítulo 14, a parte 5, né? O verso 5, a parte B do verso 5, cada um tem a sua liberdade. Não estou aqui para impor nada a ninguém, tá bom? Então, vou resumir aqui rapidamente, né? De modo que todos possam entender. O corpo é templo do Espírito Santo e deve ser tratado com todo o respeito. Então, não deve ser queimado. Exemplos bíblicos de sepultamento. Eu disse aqui, né? Abraão, Isaac, Jacó, Sara e os demais. A gente vai correr a Bíblia, então veremos. Disse a vocês que o costume de cremação, de queimar o corpo, é um costume pagão. Nós vamos ver isso, romanos, os gregos, hindus e assim por diante, né? E expliquei para vocês que a nossa fé é que o corpo, um corpo corruptível, seja como uma semente que está sendo lançada para que no dia da ressurreição ela ressurja agora em um corpo incorruptível, né? Segundo a nossa fé, tá bom? Então, fé na ressurreição do corpo. E, como eu disse, para mim encerrar, uma questão de consciência, que cada um saiba escolher por sua própria consciência, lembrando-se que Deus é que julgará a todos, não sou eu, não julgo ministério, não julgo denominação, estou falando para nós e podermos assim trazer um esclarecimento que muitas vezes passou em branco e surgiu esse assunto na nossa EBD. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Peço a você que nos siga nas mídias sociais, tá bom? No YouTube AD Virtude Plena TV, segue também no Facebook, no Instagram, e os nossos trabalhos aí de estudo, tá bom? Conto com a sua cooperação. Deus abençoe, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz.